Olha, imagina só a cena. A gente acorda e a notícia do dia é que uma superpotência agiu militarmente num país que é nosso vizinho. Pois é, foi exatamente o que rolou na Venezuela. E claro, né, as consequências disso, as ondas de choque dessa ação, já estão batendo aqui na nossa porta, com força. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa história para entender o que está em jogo nessa crise toda. O estopim de tudo foi uma ação assim, sem precedentes mesmo. Forças especiais americanas capturaram o presidente venezuelano em plena capital, Caracas. Um ato que, obviamente, deixou toda a América do Sul em estado de alerta máximo. Aí começam as perguntas, né? Por quê? Por que justo agora? A história era mesmo sobre combate ao narcotráfico, como a Casa Branca alegou? Ou será que o verdadeiro alvo era o recurso mais valioso da Venezuela? E, talvez o mais importante para a gente aqui, como o Brasil se posiciona nesse novo e perigoso tabuleiro? Bom, para a gente começar a entender esse xadrez geopolítico, a gente precisa olhar para a primeira peça que os Estados Unidos moveram, a justificativa oficial. Mas olha, já adianto, tem muito mais coisa em jogo do que aquilo que aparece na superfície. Oficialmente, a missão era essa: combater o narcotráfico. Só que declarações do próprio presidente Donald Trump, bem focadas nos recursos naturais da Venezuela, fizeram os analistas chegarem a uma conclusão bem diferente. O verdadeiro prêmio é o petróleo. E aqui a coisa fica interessante, porque, à primeira vista, esse interesse todo dos Estados Unidos no petróleo venezuelano parece um grande paradoxo. Afinal de contas, os Estados Unidos já são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles produzem mais que gigantes como a Arábia Saudita e a Rússia. Então fica a pergunta de $1 milhão, né? Por que arriscar uma crise internacional gigantesca por um recurso que, aparentemente, eles já têm de sobra? A resposta, gente, está num detalhe técnico, um detalhe que muda completamente o jogo. A chave para desvendar esse mistério todo não está na quantidade de petróleo, não. Está na qualidade dele. É um segredo que está escondido na densidade do óleo cru, aquele que sai lá do subsolo. Para facilitar, pensa no petróleo cru como se fossem, sei lá, duas bebidas diferentes. O petróleo leve, que os Estados Unidos produzem bastante, é tipo um suco, sabe? Mais fino, mais fluido, fácil de processar. Já o petróleo pesado, esse é como um milkshake bem grosso, quase um piche. Ele precisa de um tipo muito específico de refinaria. E é aqui que mora o grande paradoxo americano. A revolução do fracking, aquela técnica que liberou um monte de reservas no país, produz principalmente o petróleo leve, o suco. O problema é que boa parte do parque industrial americano, com aquelas refinarias gigantescas, foi projetada há décadas atrás para processar o petróleo pesado, o milkshake. E adaptar essas estruturas todas custaria bilhões de dólares. É caríssimo. E é exatamente aqui que a Venezuela entra na história. Ela é a peça que faltava nesse quebra-cabeça. O nosso país vizinho tem as maiores reservas do mundo, justamente do quê? Do petróleo pesado. Aquele milkshake denso que as refinarias americanas precisam e precisam desesperadamente para operar com eficiência. Mas, veja bem, essa necessidade econômica é só uma parte da história, tá? Ela se encaixa, assim, como uma luva numa visão de política externa muito mais antiga e controversa que agora está sendo ressuscitada com força total. Muitos analistas estão vendo essa ação na Venezuela como o retorno da tal doutrina Monroe. Sabe o que é isso? É uma política de quase 200 anos que, resumindo muito, declara a América Latina como o quintal dos Estados Unidos, uma área de influência exclusiva, sabe? Sem a interferência de outras potências. Então, o que aconteceu em Caracas não é um evento isolado, de jeito nenhum. É como se fosse a primeira peça de um dominó caindo. Ele cria um precedente perigosíssimo que ameaça a soberania de todos os países da região. Todos, sem exceção. E claro, esse terremoto geopolítico bem aqui na nossa vizinhança coloca o Brasil diante de um dos seus maiores dilemas, um dilema diplomático e de defesa das últimas décadas. O Brasil ficou numa verdadeira sinuca de bico diplomática. De um lado, pesa a sua longa tradição, de defender a soberania, a não intervenção. Isso é um pilar da nossa política externa. Do outro lado, tem a necessidade estratégica de manter uma boa relação com os Estados Unidos, que é um parceiro econômico e político fundamental. A resposta oficial do Itamaraty foi, uma obra de equilíbrio diplomático. Condenou a ação, chamou de precedente perigoso que ameaça a paz, mas, percebe, evitou citar os Estados Unidos pelo nome. Foi uma tentativa de criticar o ato sem provocar uma crise direta com quem o praticou. Só que essa questão vai muito além da diplomacia e entra no campo militar.
Alguns analistas apontam para uma coisa que eles chamam de submissão doutrinária. O que é isso? É um alinhamento tão profundo das nossas forças armadas com as americanas, por meio de treinamentos juntos, compra de equipamento, doutrina compartilhada, que levanta dúvidas bem sérias sobre a nossa autonomia de defesa. E isso nos leva àquela pergunta que ninguém lá no comando da defesa brasileira quer responder em voz alta. Se uma agressão parecida acontecesse aqui, no nosso território, as nossas forças armadas, tão integradas às dos Estados Unidos, estariam dispostas e preparadas para reagir? Fica a dúvida. Então, o que fica claro é o seguinte: a captura do presidente venezuelano não foi o fim de uma crise. Pelo contrário, foi o começo de uma nova era para a América do Sul. Uma era de mais instabilidade e de reafirmação de poder aqui no nosso continente. E nesse tabuleiro geopolítico novo, e bem mais tenso, com as regras do jogo sendo reescritas na marra, o Brasil vai ter que decidir: vai ser um peão, movido pelos interesses dos outros, ou vai ser um jogador com a sua própria estratégia? O futuro da estabilidade de todo o continente pode depender dessa escolha. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver no canal. Até a próxima!